paciente, então você também pontuaria ali, mesmo sem saber que você teria que encaminhar para especialista. Só do simples fato de você ter o costume de encaminhar o paciente sempre para o especialista, entendeu? Então, essas coisas também. Gustavo, consigo tirar uma boa nota sem acertar o diagnóstico? Consegue. Né? Muitas pessoas aí conseguem fazer o nosso roteiro, e ao final do roteiro vocês vão ver que vocês vão conseguir pontuar ali uns 4 pontos, até 5, somente com o roteiro, né? Então, uma estação que você não sabe o diagnóstico e tudo, você talvez conseguiria a metade daquela estação, e as estações são 10, né? São, em média, 60, 70 pontos que você tem que fazer. Nas 10 estações, cada uma vale 10 pontos, né? Então, nos 100 pontos, você tem que fazer ali 70 ou 60, dependendo da nota de corte proposta pelo INEP. E nisso daí você vai bem em umas, e essa aí que você não conseguiu ir tão bem, você recupera a nota em outras. Tranquilo? Gente, vamos começar, e de acordo com o pessoal for entrando, a gente vai estar tirando as dúvidas dele. Tranquilo? A gente tem uma proposta com... A gente tem uma proposta com passaporte revalida aí, e assim, a gente conversei, tem o Gabriel, que é meu sócio, né? Um grande parceiro aí, que a gente encontrei com ele na vida. E ele é o técnico responsável aí por tudo, eu administro as aulas, mas nada seria possível sem ele também. Então, a nossa proposta foi um produto barato, vendo que o nosso público são pessoas igual nós, né, que saímos ali para estar procurando, né, o sonho da medicina em outro país. E eu sei que não sobra muito dinheiro, porque se tivesse muita grana, a gente estaria no Brasil mesmo. Então, o nosso curso, vocês vão ver que a plataforma, ela é um valor muito, muito acessível para vocês. Vou explicar no final como que a plataforma vai te ajudar no que seria na segunda etapa, tanto na primeira, mas agora, nesse momento, como que a nossa plataforma vai poder te ajudar na segunda etapa. Tranquilo? E no final da aula, todas as dúvidas que vocês tiverem aí, pode estar perguntando. Vamos lá, enquanto a gente vai falando aí, as pessoas vão entrando. Tranquilo? Então, galera, bem-vindo ao Passaporte Revalida aí. E a gente tem a nossa prática. Os slides são todos em brancos. Vou explicar por quê. Quando vocês, para facilitar, vocês imprimirem, não gastar muita tinta. Então, eu sempre evitei pôr muita figura, pôr plano de fundo, essas outras coisas, para que eu envie para o meu aluno e ele não gaste tinta, tranquilo? Sempre foi uma exigência aí da galera. Então, se tiver muito simples, o conteúdo é o mais importante, viu? Então, estou na prática. Qual que é o meu primeiro passo que eu tenho que saber na prática? Saber reconhecer as portas. No primeiro dia, você vai ter a porta 1, 2, 3, 4 e 5, tranquilo? No outro dia, você tem a 6, 7, 8, 9 e 10. Cada porta corresponde a uma matéria específica, né? Como assim, Gustavo? Uma clínica, depois a gente tem PED, GO, a gente tem cirurgia e a gente tem o que seria o SUS, né? O importante de você reconhecer cada porta é você ter em mente o roteiro que você vai estar utilizando ali em cada porta. Entrei na porta de pediatria. Estou na porta de pediatria, vou fazer o meu ingresso ali. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar das perguntas-chave de pediatria. Né? Eu sempre vou perguntar como é que foi o parto da mãe. A mãe, Gustavo, mas a mãe tem 5 anos, não importa. Tem muitas síndromes que acompanham a criança pro resto da vida. Né? E essas síndromes têm que entrar no nosso diagnóstico. E aí, mãe, como é que foi o parto? Teve intercorrência na hora do parto? Isso são perguntas-chave. Só de eu estar na porta de pediatria, eu tenho que saber que eu tenho que fazer esse tipo de pergunta. Tranquilo? Então, galera, a gente tem que estar em mente. Pô, entrei na DGO. Eu tenho que perguntar a data da última menstruação dessa paciente. Né? Talvez na clínica também eu vou perguntar se eu estiver diante de uma mulher. Mas eu tenho que lembrar dessas perguntinhas-chave. Gustavo, dica, tô em cirurgia, eu tenho que fazer toque retal. Talvez é um cenário de trauma, toque vaginal, toque retal, para ver se a gente consegue ver alguma fratura ali desse paciente. Então, esse tipo de perguntas, esse roteiro que a gente põe diante de cada cenário de cirurgia, cenário de pediatria, entre outros, são coisas que a gente tem que lembrar sempre
na hora que a gente está treinando, para chegar lá bem robotizado mesmo. Como eu falo que é robotizado, eu lembro que no dia da minha prova, eu cheguei, boa tarde, meu nome é Gustavo Meirelles Salomão, sou candidato à revalidação, mostrei meu crachá, boa tarde, aí eu sentei, li o script, vou ler meu script. Li meu script, boa tarde, meu nome é Gustavo Meirelles Salomão, sou médico responsável pelo seu atendimento, qual que é o seu nome, idade, estado civil, profissão, procedência? A pessoa, não, tal, você está com dor, qual que é o motivo de consulta? Não tenho dor. E só daí eu já começo a fazer o Alícia. Se tem tosse, eu vou na tosse. Se tem... Então, saber a sequência do que a gente vai ver do nosso Simplivac mais para frente é muito importante. Não pular etapas. Quando eu falo para não pular etapas, é o seguinte: se você pular etapa, você pode esquecer de alguma coisa. E aí você vai perder ponto. Então, ficar muito bem robotizado. Eu vou passar para vocês os macetes, tudo que a gente tem de material, assim, de graça mesmo, não vou cobrar nada. Eu vou enviar na aula ali no final. E eu quero que vocês que estão estudando para a segunda etapa, usem como cola. Faça 200 checklists colando. Beleza? Você vai ver que no final de 200 checklists, vocês vão fazer isso, ó, muito fácil. Não vai precisar nem de cola mais. Tranquilo? Então, galera, outra coisa que eu quero que... Isso aqui, para mim, é o slide de 50% da sua nota. Ler o que a banca quer. Como assim ler o que a banca quer? Galera, quando você vê um checklist, ele vai estar dizendo ali embaixo, anamnese, exame físico, diagnóstico diferencial e tudo. Ali está seus 10 pontos. Ou os seus 50 pontos, os outros 50 é roteiro. Você não se perde na sua estação se você lê o que o examinador está te pedindo. Entendeu? Se você... como eu falo com meus alunos, leio o que minha banca está pedindo, beleza. Cheguei no exame físico ali, eu vou ler de novo. Por que eu vou ler de novo? Porque eu quero ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu cheguei no final da estação, eu vou ler de novo. Eu leio de novo e falo, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu não fiz, isso eu não fiz. Então, isso é muito importante. A gente lê. Isso é 50% dos seus pontos. Se você vê que é uma apendicite, pô, apendicite eu sou craque. Eu sei todos os sinais, sintomas, sei tudo. Todo laboratório. Talvez a banca nem quer isso, velho. Talvez a banca, a única coisa que ela te pede ali é para você fazer a manobra. E você já ganhou ponto, entendeu? Então você perdeu um tempão, sendo que a banca nem queria que você destrinchasse os sintomas do paciente. Então, ler o que a banca quer, você ganha tempo e você ganha ponto. Então, ler no início, ler no meio e ler no final. Sempre tem que ler. Não se perca nesses 10 minutos, beleza? Sempre faça o que a banca está te pedindo. Então, isso é o slide de 50% da sua nota. Outra coisa, apresentar e qualificar. Foi o que eu falei. Você se apresenta para a câmera, né, pega seu QR Code, você está com o QR Code aqui no peito, você leva esse QR Code e leva até a câmera e mostra para eles, né, para eles checarem no aplicativo deles. Você está participando, volta, senta na mesa. Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou médico responsável, queria realizar o seu atendimento. 0,25 ponto ou até meio ponto. Porque você tem que se qualificar. O paciente ele tem que saber quem é que vai atender ele. Tranquilo? Outra coisa. A segunda coisa que eu faço. E pergunte em bloco, galera. Pelo menos 4. Beleza? Pelo menos de 4 em 4. E treine isso. Qual que é o seu nome, idade, estado civil, profissão, procedência? Beleza? Ou profissão. E procedência, local de moradia e religião. Quando essa procedência, local de moradia e região, esse finalzinho aí, ele entra mais naquela questão que a gente vai fazer do SUS. Quando você chegar na porta aí do SUS, geralmente tem a epidemiologia, então essas perguntinhas têm que ficar bem na sua cabeça, que você vai ter que perguntar. Então pergunte para todos, que não faz mal não. E marca no tempo aí para você ver. Qual é o seu nome, idade, estado civil, profissão, procedência, local de moradia e religião? Não durou 10 segundos. Né? Então você não perde tempo em estar perguntando tudo. Segunda coisa que eu pego no meu paciente, qual que é o motivo de consulta? Aí, doutor, eu vim com dor. Tem o roteiro das perguntas da dor. Tranquilo? Ah, doutor, eu estou com tosse. Tem o roteiro da tosse. Então, sempre que a gente chega diante de um sintoma, eu pergunto um por um. Eu quero que vocês deixem bem claro agora. Ele tem dor, ele tem tosse e ele tem febre.
ele tem 3 sintomas, beleza? Como que eu vou perguntar os 3 sintomas? Eu vou chegar sobre a sua dor, a localidade, ela irradia, de 0 a 10, qual que é a intensidade, a característica da dor. Vocês entenderam como é que o examinador agora ele vai entender que eu perguntei da dor? Beleza, ele me respondeu tudo da dor. Agora eu já chego para ele dizer, e sobre a febre? Aí eu vou destrinchar tudo que eu quero saber da febre. Horário, que hora que começa a sua febre? Qual que é o predomínio do horário? Se aferiu a febre é de quantos graus? A febre dura quantos dias? Iniciou quando? Então, beleza, sobre a febre. Agora ele estava com tosse. Agora, sobre a sua tosse, é uma tosse produtiva? É uma tosse que dura quanto tempo? Você tomou algum remédio para essa tosse? Ela tem alguma coisa que alivia ou que melhora? Você entendeu? Então, sempre quando eu chego no meu sintoma, eu vou ter que destrinchar sintoma por sintoma. Eu tenho que ser bem claro. Porque quando a gente vai corrigir um checklist, a gente vê lá assim, dor. Perguntou isso e isso está dor. E isso, quando você é muito claro, você facilita o examinador corrigir a sua prova e você não tem o desgaste de ter que fazer recurso, essas outras coisas. Tranquilo? Então, galera, o que a gente vai usar? Existem vários mnemônicos aí, que eu já vi durante, e se o seu roteiro, o seu mnemônico for bom, pô, tá ótimo. Não precisa ser o meu, não precisa ser o Simplivac. Mas se você tem um roteiro em mente e você faz ele bem feito, e esse roteiro seu, ele abrange todas as necessidades aí para você fazer a anamnese bem feita, pô, tá ótimo. Pode continuar com ele. Mas eu fiz esse, né? Meus alunos também se adaptaram com esse, e graças a Deus aí a gente teve muitos aprovados. Quando a gente fala do S, então, galera, é isso. S de sintoma. É a primeira letra do nosso mnemônico aí, do nosso Simplivac. Tranquilo? Então, a gente tem aí o S, o I, o M. E o interessante é que são 10. Se você quiser contar um em cada dedo aí, ainda vale, né? Para saber se você fez todos aí na mão. Tranquilo? Então, o primeiro aí é o S. Ele chega para o paciente de sintoma. E começou quando? É para febre, para tosse, para diarreia, para tudo. Sempre você tem que perguntar quando que iniciou. Para saber se é agudo, se é crônico, até ajuda no seu diagnóstico. E se é dor, seu paciente relatou da dor, faço a Alicia. Beleza, sobre a sua dor, ela iniciou quando? Ou aparição? Onde que é a dor? Onde que ela se localiza? Ela irradia? Ela tem característica? Beleza. Intensidade? Atenua? Entendeu? Então, isso, ela melhora ou piora, né? Atenua aí ficaria uma palavra muito técnica para você perguntar para o seu paciente. Então, essas perguntinhas você pode dividir no meio, mas sempre faça bloco, beleza? Nunca pergunte. Aparição, ele fala. Localização, espere ele falar. Você vai perder tempo. Porque o seu ator que está ali diante de você, ele não quer saber se você vai conseguir fazer em 10 minutos, não. Ele tem que falar calmo, de maneira clara, para que ele não te prejudique. Então, manda uma sequência de 3 ou 4 perguntas aí para ele de uma vez. Então, sempre perguntar. Ele não me falou que tinha náusea nem nada, ele só me falou o sintoma ali. Sempre eu vou perguntar mesmo que ele não me fale. Você tem náusea, tosse, vômito ou febre? Você tem alteração da pele, algumas bolinhas, lesões? Então, isso eu usei uma técnica bacana, na minha vez, que eu perguntava, você tem icterícia ou alteração da cor da pele? Para que o examinador entendesse. Você tem dissúria ou dor a urinar? Então, eu sempre usava o termo e perguntava de maneira que ele poderia entender. E isso fica muito fácil quando você treina muito, beleza? Então, sempre, ele não me falou que tinha náusea, tosse, vômito ou febre, mas eu sempre vou perguntar se ele tem náusea, tosse ou febre, beleza? Sempre. Essas perguntas, mesmo que ele não me fale, eu vou estar fazendo para ele. Outra coisa, está com náusea. Quando que iniciou? Tem algum fator que precede a náusea? Doutor, eu comi alguma coisa mesmo, depois eu fiquei meio nauseado. Então, como que começou essa náusea? Por que começou essa náusea? Isso é muito importante. Essa náusea, ela acompanha de vômitos. Fator de melhora ou piora. Você tomou algum remédio? Qual remédio? Aí eu tô com tosse. Sempre que tem tosse, quando que iniciou? Característica, é tosse seca ou é tosse com catarro? Fator que desencadeia tosse, né? Talvez
corre, tosse, né? Predomínio de horário. Então, tem que decorar essas coisas em cada sintoma, pelo menos os sintomas mais prevalentes. Vômito. Sobre o seu vômito, iniciou quando? Tem algum fator que precede a tosse, o vômito, como tosse? Ah, não, doutor, só vomito quando eu tosse. Então, você tem que tratar a tosse. Então, o vômito não tem nada a ver com a patologia aqui. O vômito é só porque está tossindo muito, entendeu? Característica desse vômito é vômito com alimentos, é vômito sem alimentos, é vômito bilioso. Tomou algum remédio? Qual remédio? Tem fator de melhora ou piora? Você fez alguma coisa sobre isso? Então, são coisas que a gente tem que perguntar. Se você reparar, muitos deles são as mesmas perguntas, né, para o sintoma. E uma outra que você tem que encaixar. Ah, você está com febre? Iniciou quando? Predomínio de horário. Essa febre é febre que vai e volta, ela dura dias, né? Febre terçã, febre quartã. Você feriu em casa? Quanto que é? Calafrios, você sente calafrio, sudorese? Por que calafrio e sudorese? E principalmente horário. Quando a gente está falando de TB, tuberculose, a gente tem sudorese aí e uma febre, um predomínio de horário, né? Algum fator que você percebeu aí sobre essa febre? Tomou algum remédio e qual? Então, galera, a gente destrinchou tudo que é o S. Então, eu só vou passar para a letra I depois que eu avalio sintoma por sintoma e sendo bem específico cada sintoma, beleza? I, o I, aí, galera, é de história, né? História com H, mas é com I, para nós aqui agora. Então, história patológica pregressa familiar. Aí você chega no I, já chega para o seu ator e fala, olha, você tem alguma doença? Ou alguém na família tem alguma doença? Por que, Gustavo, que eu pergunto o do paciente e o histórico familiar agora? Para mim não esquecer. Posso perguntar agora e depois? Pode, só não pode deixar de perguntar. Tem alguma doença conhecida como hipertensão, diabetes ou algum tipo de neoplasia em você ou na família? Entendeu? Então aí você já consegue captar muita coisa. Alguém na família teve alguma outra doença, entendeu? Então, nesse I, você já pergunta a história patológica pregressa e história familiar do paciente. Então, você já mata tudo aqui no I. No M, medicação. Você tomou alguma medicação para isso que você está sentindo? Ou você usa alguma medicação de uso contínuo? Então, você matou duas coisas aqui agora. Olha como é que a pergunta é ampla. O examinador, pô, você tomou alguma medicação? Você usa medicação contínua ou tomou alguma recentemente? Então, você já fez uma pergunta ampla que você vai tirar ali do seu examinador. Quando você é muito direto, talvez o examinador pode ficar com dúvida de te responder. O P de pipi e cocô, beleza? Sempre tem que perguntar. Hábitos fisiológicos, xixi, cocô. Você tem distúria ou dor a urinar? Ô, Gustavo, e eu pergunto se ele tem diarreia? Não, você vai perguntar se tem diarreia, não, galera. Você vai perguntar assim, você tem alteração no cocô? Ah, eu tenho diarreia. Bom, até pode, se tem alteração no cocô, como diarreia, constipação, não tem nada a ver. Mas tem que ficar bem descrito. Agora, você não vai perguntar, você tem alteração no cocô, como diarreia, com sangue, muco? Não. Se ele falar que ele tem diarreia, aí virou outro sintoma. Então, agora eu vou perguntar, sua diarreia com muco, sangue? Quantas vezes por dia? É aquosa? Então, agora eu destrincho. Vou ganhar tempo aqui. Oh, beleza. Então, vida que segue. Beleza? Então, hábitos fisiológicos presentes, normais, sem alterações. E quantas vezes você vai no banheiro? Notou a cor da urina mudou? Né? Pode estar falando de uma alteração, uma colestase, né? Desse paciente. Então, a gente tem que perguntar, ô doutor, é urina de Coca-Cola, ou talvez uma picada de cobra, né, que não vai nos ajudar muito na cascavel. Minha urina está espumando. Pô, será que não é uma síndrome nefrótica aí, que tem muita proteinúria? Então, essas perguntas têm que ser perguntas claras e amplas, né? Sempre perguntas amplas aí para você estar perguntando. É lógico que espuma não tem como ser ampla, mas a gente tenta expandir. Tem uma alteração no cocô de xixi, alteração, dor a urinar, a urina está um pouquinho mais escura, cocô, tá com diarreia ou constipação? Pô, beleza. Você entendeu? Ah, tenho diarreia, doutor. Tem muco sangue? É aquosa? Beleza? Ah, eu sou constipado. Você está constipado agora ou já é constipado de muito tempo? Então, essas perguntas a gente tem que ampliar aí. Só depois que ele dá o que seria a informação que a gente amplia como sintoma. Beleza? Lembrar sempre de perguntar o início. Iniciou quando? Quando que a gente tem aí do início do seu sintoma? Então, isso é muito importante para
todos os sintomas que ele me der, eu tenho que perguntar quando que iniciou. Aquela situação, é crônico ou é agudo? Então eu tenho que saber. L de alimentação, não tem nada a ver, né? Mas fixa na cabeça, sim. E aqui na alimentação, alimenta bem, se alimenta bem, dorme bem, bebe bastante água, faz atividade física, você teve ganho ou perda de peso? Então essa sequência de pergunta tem que ficar no L. E você vai ver que ela vai te ajudar muito, beleza? Então, você alimenta bem, perda de peso, câncer, tuberculose aí, que é muito, muito prevalente. Atividade física. Não, doutor, eu sou sedentário. Eu identifiquei que ele é sedentário aqui agora. O que eu faço? Aconselho meu paciente, ainda aconselho você que faça atividade física. Ah, doutor, eu não bebo água. Aconselho você a beber água. O certo é falar no final? Mas fala agora que você já não perde ponto. Não deixa, pensamento não pontua. Então tem que falar. Você bebe ou fuma? Bebo. Ou então eu aconselho você a parar de beber, se assim você desejar. Entendeu? O E é de explorar. Geralmente esse explorar a gente usa mesmo para a porta 5 ali, que é a porta onde que a gente vai explorar sobre doenças epidemiológicas, né? Como está seu humor, ou até uma depressão, se você sentir, então você explora ali coisas a mais que você possa pegar ali na estação. Como está seu humor? Você está mais triste do que o normal? Você está perdendo a vontade de fazer as coisas que gosta, né? Aí para depressão. Qual que é o seu tipo de moradia? É uma questão de epidemiologia. Seus vizinhos têm o mesmo sintoma? Você viajou recentemente? Você notou se algum animal está morto ou o animal tem lesão? Então essas perguntas de zoonose e tudo sobre a vizinhança, ela tem que vir no explorar, principalmente quando a gente está falando aí do que é a porta 5 aí, né? Não pode esquecer. Número 1, primeiro V, de vacina. Seu cartão de vacina está em dia? Você trouxe seu cartão? Não, eu não trouxe meu cartão de vacina. Aconselho o paciente não. Olha, toda vez que você vier na consulta, que é uma consulta verdadeira, né? Toda vez que você vier aqui no consultório, o senhor tem que trazer sua caderneta de vacina. Ah, minha caderneta de vacina não trouxe não, mas tem as vacinas faltando. Então eu aconselho o senhor que vá até a unidade básica de saúde e complete seu cartão de vacina. Então eu já identifiquei o problema aqui mesmo eu resolvi. Caderneta da gestante, galera. Ah, não trouxe. Sempre que você vier à consulta, tem que trazer a caderneta de gestante. Não tenho. Eu vou abrir a sua caderneta agora. Tranquilo? O idoso, mesma coisa. Criança, mesma coisa. Tem caderneta do idoso, tem caderneta de gestante, tem caderneta de criança. E tem caderneta para a vida inteira. Eles dão no primeiro V, de vacinas. Sempre temos que atualizar as vacinas e perguntar se eles trouxeram as cadernetas. Caderneta de vacina, caderneta do idoso, da criança ou da gestante, que seja. Então, é o primeiro V. O segundo B é de vício. O senhor bebe, fuma, usa droga? Não, doutor, não bebo, não fumo, não uso droga. Beleza. Não, eu uso droga. Qual o tipo de droga? Qual a quantidade que você usa? Qual que é a via? A gente sabe que o INEP mesmo, ele ama por hepatite B. E sempre na questão da hepatite B, a gente tem um paciente que está utilizando o que seria droga, né, compartilhando seringa aí. E até o SUS, ele fornece seringa aí para esses usuários de droga para diminuir aí doenças, né? Ah, eu fumo. Você fuma quanto? Desde quanto tempo que o senhor fuma? Eu bebo. Que tipo de bebida você bebe? A quantidade? Já aconselho o senhor a parar de beber, se assim você desejar. Você pode dirigir pro EMUT ou pro que seria a unidade básica de saúde. E aí, entendeu? Então, sempre identificou um problema, já resolve aquele problema ali para você não esquecer. E desde já, então, a gente aconselha, né, os hábitos aí de vida que prejudicam a saúde. E vamos te dar todo o apoio. A gente tem grupo de apoio, tem o NASF, tem o EMUT. Lembrando que o NASF aí, os que tem não fecham, mas também não criam mais. E apoio psicológico. Isso também sempre pontua, viu, galera? E encaminha ele sempre para a OBS. O outro A é de alergia. Né? Se eu tenho algum tipo de alergia, entendeu? Alimentos, poeira, fumaça, etc. Pode aí até perguntar, ou a medicação, né? Sempre está perguntando os principais aí. E deixa a pergunta, ou outros, né, para deixar a pergunta um pouquinho mais ampla, para que dê oportunidade para esse paciente estar te respondendo. Você já teve algum choque anafilático? Se ele me responder que já teve alergia ao medicamento, e aí, você teve um choque anafilático? Você ficou, como que você ficou? Então, explorar isso também, para a gente saber. C de cirurgia. Você já fez cirurgias ou internações prévias?
sua vida sexual ativa, né? Quantidade de parceiros. Não, doutor, eu tenho vários parceiros. Qual que é a via de penetração aí? Você faz sexo anal, vaginal? Então, isso também a gente tem que perguntar. Uso de preservativos, né? Se o casal é homoafetivo ou hétero, então isso também a gente tem que perguntar. Usa algum tipo de preservativo? Então, em cirurgia, mas o que tem a ver o ser com preservativo? Galera, porque a gente tem que decorar uma sequência, então a gente vai encaixando essas nas sequências corretas ali, para a gente ir pontuando, beleza? Então, a gente consegue decorar dessa forma tudo que a gente tem que perguntar. Como eu falei, estou na porta de IGO, ou até uma clínica médica mesmo, que me traga uma mulher. Qual é o seu ciclo menstrual? Você toma anticoncepcional? Data da última menstruação, menaca, sexaca. Seu Papa Nicolau, se ela tiver mais de 25 anos, está em dia? Mamografia, né? Você tem mais de 50 anos, apesar que talvez vai baixar para 40, mas por enquanto é 50. Né? Mamografia, você está em dia, a senhora fez mamografia? Sangue oculto nas fezes, acima de 50 anos, sempre lembrar também de indicar. Tem estações que você vai ver que a pessoa vai lá porque ela tem mais de 50 anos, mas não tem nada. Você tem que perguntar sobre o Papa Nicolau, você tem que fazer mamografia, sangue oculto nas fezes. Então, você tem que fazer o rastreio que o SUS determina para aquela idade. Entendeu? Então, é muito importante isso. Gestação, parto e aborto, sempre você vai perguntar para todas as mulheres quantas gestações, partos e abortos que ela fez no decorrer. Aí, gesta, parto e aborto. Pô, tá tranquilo. E fica muito fácil, repara para você ver. O seu ciclo menstrual, você toma anticoncepcional e a data da última menstruação? E sua menarca sexarca? Papa Nicolau, a senhora fez mamografia? E sangue oculto nas fezes? Quantas gestações, parto e aborto você teve? Entendeu? Então isso tem que ficar bem, bem robotizado. Criança, foi de maneira, o pré-natal da senhora está tranquilo? E a idade gestacional? Entendeu? Via de parto, o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança teve alguma alteração até agora? Então isso sempre tem que fazer. Criança, essas perguntinhas tem que perguntar. Tá numa estação de PED, pergunta. Outra coisa na estação de PED, são duas pacientes, são duas pessoas, é a mãe e a criança, ou até o pai. Pergunte o nome de todos. Qual é o nome, idade, estado civil, profissão? Então, ali são dois agora, você tem que perguntar dos dois, entendeu? Então, nessa estação de criança, já muda essas coisas e essas perguntas têm que ser feitas. Beleza, exame físico. Sempre, eu vou pedir exame físico e vou pedir o que seria laboratório, eu peço autorização. Posso fazer o exame físico? Beleza? Primeira coisa, pode. Então, eu vou pedir ao paciente para trocar de roupa se necessário, levantar a camisa, né? Isso também já foi cobrado em algumas estações. Pedir o paciente para deitar na maca, né? Posicionar do lado direito, posicionar sempre do lado direito do paciente. Gustavo, a maca não tinha como eu me posicionar do lado direito, era só esquerdo. Beleza. Eu viro para a câmera, né? O examinador fala em bom tom. Considere que eu estou do lado direito do meu paciente. Tinha uma estação que tinha que fazer uma sutura, já caiu no INEP isso, e você pegava o frasco de anestesia, você pegava esse frasco e você perdia ponto porque você pegou o frasco, porque você já estava com a luva, né? Você ia perder ponto. Como que não perdia ponto nisso? Considere que o frasco de anestesia foi feito a asepsia correta nele. Então, essa palavrinha considere, eles entendem que você não ia pegar naquele frasco se ele tivesse contaminado. Então, sempre usar essa palavra, considere que eu estou do lado direito do meu paciente, tudo isso vai te ajudar a não perder ponto. Tranquilo? Outra coisa, sinais vitais do meu paciente. Nunca foi cobrado no INEP, mas eu sempre falei, solicite sinais vitais do meu paciente. Pressão arterial, frequência cardíaca, entendeu? Pode pedir glicemia também aí no meio, que não vai interferir. Mas falaram os sinais vitais. Eu usei uma técnica, e acho bacana também, porque eu não esqueci, foi o seguinte, eu chegava e falava assim, posso fazer o exame físico, você me autoriza? Autorizo. Então, solicito percussão, palpação, ausculta, cabeça, tórax, pescoço e abdômen. Então, eu auscultei, eu percuti, eu fiz a inspeção
dele todo, cabeça, tórax, pescoço, abdômen. Ah, Gustavo, mas era uma de cirurgia e eu tinha certeza que esse cara tinha uma apendicite. Beleza. Além de você solicitar percussão, palpação, ausculta, tórax, pescoço e abdômen, eu solicito também manobra de Bloomberg, solicito manobra do obturador, de Duff. Então, vocês podem solicitar essas manobras que são específicos daquela patologia que você tem em mente ali. Então, você não vai se perder. Ah, é uma pneumonia. Solicito percussão, palpação, ausculta, tórax, pescoço e abdômen. Aí você pode voltar, depois que você fala essa frase já decorada, você pode voltar e falar assim, olha, eu vou fazer a ausculta, vou fazer uma percussão, vou fazer o 33, né? Essas outras coisas assim, mais características da pneumonia, entendeu? Então você pode solicitar também depois, mas sempre fale. Solicito percussão, palpação, ausculta, cabeça, tórax, pescoço e abdômen, membros superiores e inferiores, para que fique pelo menos ali encaixado que você fez um exame físico completo do paciente. Agora, cada paciente, cada patologia, você vai específico nela também, depois de falar essas frases, entendeu? E faça o exame físico direcionado para cada patologia. Sempre, aí ele vai te entregar um cartão. Você pega um cartãozinho lá, ele te entrega, e nesse cartãozinho vai ter o exame físico completo, né? Vamos lá. Bloomberg positivo. Ah, eu vejo aqui que o senhor tem um Bloomberg positivo. Entendeu como é que faz? Aí eu tô lendo aqui que você tem crépitos. Aí você vai ler, quando você vê a alteração, você vai falar, eu vejo que o senhor tem crépitos. Eu vejo que você tem a pressão arterial alta, da hipertenso. Aí eu peguei um exame laboratório, tá com a hemoglobina baixa. Eu vejo que o senhor tem anemia, entendeu? Então eu tenho que falar, não é só ler, não. Então, posso solicitar exames? Aí, autorização do paciente, sim. E aqui, galera, eu quero que você solicite tudo junto. Imagem, laboratório, tudo. Falou de exame, eu vou pedir tudo de uma vez que ele vai te entregar. Tranquilo? E leia. Cheguei no meu exame físico, depois que eu fiz meu exame físico, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá e vou ler tudo que eu tenho que fazer, meu checklist. Para saber se eu não esqueci de fazer nada ali na anamnese. E para me ler de novo, porque eu posso estar perdido ali depois do exame físico, ok? Então, depois do exame físico, eu vou parar e vou ler meu checklist, se eu fiz tudo ou não. E aí eu vou pedir exame laboratorial. Quando a gente chega no exame laboratorial, talvez tenha escrito assim, solicite apenas 3 laboratórios, só os 3 primeiros vai valer. Entendeu? Então é por isso que antes de solicitar o laboratório, depois do exame físico, leia novamente. Beleza? E como eu falei, se tem hemoglobina baixa, sua hemoglobina está baixa. Não, o que o senhor tem é anemia. Você tem plaquetopenia. O que o senhor tem, entendeu? Então vai dar o diagnóstico ali do paciente. Beleza? Pode falar que a sua hemoglobina está baixa, eu tenho anemia. A plaqueta está baixa, você tem plaquetopenia, mas sempre tem que falar. Beleza? E o diagnóstico falar, sempre, galera, é relacionar o diagnóstico com o laboratório. Olha, eu vejo que o senhor tem uma anemia carencial, ferropriva, porque clinicamente, porque o senhor está pálido, está cansado, está com queda de cabelo, o senhor está com a hemoglobina baixa e a ferritina também está baixa. Então, eu estou dando diagnóstico ao meu paciente, eu estou falando por quê que eu dei esse diagnóstico. Então, isso tem que ficar muito claro nessas horas. Então, você vai dar o diagnóstico, mas você vai falar o porquê que você está dando o diagnóstico. Tá? Eles pontua no INEP, várias estações já teve essas pontuações. Se o paciente pergunta, se o paciente perguntar, doutor, pode ser outra coisa, não? Pode. Você pode estar com anemia, você pode estar com hipotiroidismo, você vai falando, tudo que for relacionado aí à fraqueza, esse paciente pode estar sentindo, entendeu? Então, se ele perguntar se ele pode ter outra coisa, é porque ele quer saber de diagnósticos diferenciais, beleza? Condutas. Quando você chega em condutas, no final das estações, você tem 2 opções, né? Na vida prática da gente é sempre assim. Ou eu interno ou eu mando para casa, né? Sim? Então, galera, você vai decidir que agora se esse paciente tem critério de internação. Pneumonia, eu faço o CAB, né? Se tem uma infecção aí, eu posso fazer o Kick-Sulfa desse paciente. Então, todos esses aí a gente vai usando. Criança, tem menor de 3 meses, vou internar praticamente todas aí que tiver
né, com um processo infeccioso. Mas não, ela está um pouquinho mais, mas tem esforço respiratório por interno, entendeu? Então não tem para onde escapar. Aí a gente tem ali, eu decidi internar, eu vou ter em mente agora a minha prescrição de internação, beleza? Eu vou mandar para casa, eu vou ter em mente a prescrição para casa, as orientações, entendeu? Então isso é sempre importante. E sempre falar em voz alta, eu vou fazer uma amoxicilina aqui via oral, beleza? Eu vou fazer uma ceftriaxona EV. Não, eu quero fazer IM, vou mandar para casa. Então, isso tem que falar. Via de administração também não pode esquecer, é uma coisa que já tem que ir se adaptando com isso, beleza? Cobre o seu parceiro que for treinar com você, que ele te cobre sempre que você falhar, para que você fique o tempo todo treinando essas coisas. Beleza, eu internei, vou internar onde? Eu vou internar na enfermaria, eu vou mandar para UTI, então eu sempre tenho que saber onde que eu vou internar. Não, eu vou internar na enfermaria, então eu tenho que falar que eu vou internar na enfermaria. Eu sempre, quando eu vou fazer minhas prescrições, eu sempre sigo dieta, ou depois de hidratação. Hidratação nem sempre, né? Eu vou ver, ele precisa ser hidratado ou não? Antibiótico, ele precisa de antibiótico ou não? Mas se precisar, vai seguir essa sequência. Aí eu vou depois sintomático, analgésico, antipirético, antitérmico. Uso de medicação contínua, aqueles medicamentos que ele toma em casa. Ele toma metformina, mas agora ele toma insulina, né? Porque ninguém prescreve hipoglicemiantes orais enquanto está internado. Controle de sinais vitais, né? De 12 em 12 ou 8 em 8. Pedir para avaliação do especialista. Isso, galera, é para todos. Você nunca vai perder ponto por indicar, solicitar a avaliação de um especialista. Então, para casa ou para internação, você vai mandar, beleza? E o paciente está grave. Você está grave, você se move, né? Você tem que levar o seu paciente para a sala de emergência, você tem que pegar acesso venoso, você tem que monitorizar, pôr oxigênio nesse paciente. Então, quem está grave, você se move, beleza? E sempre, galera, notifica. Sempre que você estiver na porta 5, não entrei para a porta, vou notificar, mas não tinha que notificar. Não tem problema. Se você tiver muita certeza que não, beleza, mas se você tiver em dúvida, sempre notifica, porque a porta de epidemiologia, que é a porta 5, na grande maioria, eles pedem para notificar, e se notificar sempre é um ponto e meio, viu? Mandei para o ambulatório. Beleza, olha, eu aconselho o senhor que não coma isso, ou que diminua, que dê uma dieta mais balanceada, toma bastante água. Aqui eu vou receitar amoxicilina com clavulanato para casa, ou amoxicilina pura, entendeu? O azitromicina, o que você for, e é para você tomar de via oral, beleza? Eu vou te dar um antitérmico, um antipirético, um analgésico, solicitar apoio matricial, né, se for o caso, ou emute, ou mandar o paciente para o CAPS, beleza? Reagendar a consulta sempre. Olha, 2 dias se não melhorar, o senhor volta. Falar sobre sinais de alarme, mas se aparecer, se você ficar com esforço respiratório, se a febre não abaixar com 2 dias, se der febrão, então, tu volta aqui pra gente, tranquilo? Notifico o meu caso, fui claro, né, sobre as minhas orientações, notifico o caso e se grave, né, encaminha para a emergência aí. Como assim, Gustavo? Você está numa UBS, né, numa unidade básica de família e tal, não tem o suporte que esse paciente precisa. Então, o senhor, eu vou encaminhar o senhor, então, para um nível terciário, secundário ali, para continuar por causa do seu caso. A gente já viu diversas aqui no INEP, né, onde o paciente tinha que ser, estava infartando, e a gente tinha que dar o AS captogrel e encaminhar ele para o hospital mais próximo, aí chamar até o SAMU, né, para estar levando aí. Galera, ficou alguma dúvida sobre o roteiro, como que você deve se comportar diante de um cenário? E lembrando que agora, a partir de agora, eles vão entrar com prescrições. Então, vocês vão ter que estudar DO, declaração de óbito, receituário. Vocês vão ter que estudar essas coisas, beleza? Não tem como você escapar dessas coisas agora na hora de estudar. Sempre tem que estar ali na ponta da língua, beleza? Essas coisas sobre prescrições agora para frente. Uma dica importantíssima, de graça, vocês vão baixar, chama o caderno número 30 do Ministério de Saúde. O caderno número 30 do Ministério da Saúde é onde que o INEP tira todos os procedimentos. Sutura,
drenagem de abscesso, tudo que você for fazer está no caderno 30, beleza? Então sempre tem esse caderno 30 aí, dá uma lida boa nele aí durante esse período de preparação. Ficou alguma dúvida, galera? Pode perguntar. Deu para entender tranquilo, bom demais. Deu, foi tranquilo? Ô, Gustavo, geralmente as portas já são pré-determinadas? São pré-determinadas. Sempre você vai entrar na porta 1, vai ser sempre clínica, depois PED, depois GO, depois cirurgia. Isso sempre vai ser pré-determinado, entendeu? Se eu não me engano, Mayra, a primeira é clínica médica, a segunda é... Cirurgia. A segunda é cirurgia. A terceira é o que, André? Pediatria. A quarta é GO. E a quinta é o SUS. Isso. Então sempre vai ser. E no outro dia vai ser 6, 7, 8 e 9, que é a mesma sequência. Entendi. Tá. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, galera? Alguém quer fazer alguma... Tem uma estação aqui. Alguém quer ver que o nosso método funciona? Hein? Bora. Bora lá, Matheus. Então, cara, o problema é que eu tô no telefone. Dá pra fazer pelo telefone? Que eu tô assistindo pelo telefone, cara. Meu computador tá uma porcaria. Tá vendo na tela aí? Tô vendo mesmo. Então pode ir. Boa noite, pessoal. Então a gente pode começar? Já pode? Já tá perdendo um minuto aí. Opa, então bora lá. Matheus da Silva Saraiva, descrição do caso. Você está em um consultório de atenção secundária e vai atender um paciente masculino com 40 anos de idade. Anamnese. Então, as tarefas são realizar anamnese, analisar, interpretar e verbalizar os resultados dos exames apresentados pelo paciente estimulado. Estabelecer o diagnóstico e definir se há e definir se há ou não necessidade de internação hospitalar. Boa noite, eu sou o médico que irá realizar seu atendimento. Eu gostaria de saber seu nome, idade e profissão. Boa tarde, meu nome é Gustavo, tenho 40 anos e sou médico. Seu Gustavo, qual o motivo da sua consulta? Ô, doutor, eu tô tossindo muito, tô com febre. Eu gostaria de saber quando iniciou essa tosse, seu Gustavo. Você poderia me falar? Doutor, tem uns 3 dias que começou a tosse. E como que essa tosse? É uma tosse produtiva, uma tosse seca? Ela vem acompanhada de algum muco, pus ou sangue? Não, doutor, ela é bem produtiva, viu? Sai uns catarrão. Ok. E sua febre? O senhor fez uso de algum medicamento para febre? O senhor chegou a medir a temperatura? Doutor, eu tomei a dipirona em casa, viu? E a temperatura tá 39,5. Esses dias acho que deu até 40, viu? Ok. Na sua casa ou no bairro onde você mora, as pessoas que têm contato com você estão sentindo os mesmos sintomas? Não, doutor, só eu mesmo. Ok. O senhor tem alguma enfermidade, seu Gustavo? Tenho não, doutor. Ok. As suas vacinas estão em dia? Estão sim. O senhor bebe, fuma, usa algum tipo de droga? Não consta no script. Ok. O senhor se sente cansado ao caminhar, praticar alguma atividade física? Não consta no script. O senhor se sente cansado? O senhor teve alguma dificuldade respiratória? O senhor está conseguindo dormir bem? Ok, cansaço e tosse. Tá. Anamnese, as vacinas estão em dia. A sua febre apareceu há quantos dias? Junto com a tosse, doutor, tem 3 dias. 3 dias, né? Tá ok, seu Gustavo. Eu gostaria de pedir sua autorização para a gente realizar o exame físico, o senhor concede? Pode fazer, doutor. Ok, eu vou pedir para o senhor levantar a camisa, tá bom? Tirar a camisa, eu vou solicitar para o senhor um exame cardiopulmonar, tá bom? Inspeção, palpação e ausculta pulmonar, inspeção, palpação e ausculta cardíaca, abdominal, tá bom? A gente também vai realizar uma otoscopia, rinoscopia e uroscopia, pode ser? Ok. Solicitou todos, doutor? Sim, exame físico. Também vou solicitar pressão, frequência cardíaca, temperatura e IMC, tá? Sinais vitais. Então, seu Gustavo, sua pressão está normal, tá? A frequência cardíaca também, o senhor está saturando bem. O senhor nesse momento está com febre, tá? Nesse momento eu vou prescrever para o senhor aqui uma dipirona, um paracetamol, tá? Pra gente controlar a temperatura. E o senhor está com 22
respiratória. O senhor está meio taquipneico, tá? Estado geral. Paciente irregular estado geral, febril, cianótico, anictérico, normocorado, hidratado, alerta orientado e tempo espaço. Ritmo cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Com bolhas normofonéticas e ausência de sopros. Respiratório, músculo vesicular diminuído com base direita, com creptos em base direita. Ok. Abdômen flácido, normotenso, ruídos hidroaéreos preservados, indolor palpação, sem visceromegalia. Ô, senhor Gustavo, o senhor está apenas com uma alteração na parte cardiopulmonar, tá bom? O senhor apresentou aí na base direita, no seu lado direito do pulmão, uns creptos, tá bom? Eu vou solicitar para o senhor uma radiografia de tórax, tá bom? O senhor em pé e deitado. Certo? Ademais disso, também vou solicitar para o senhor um hemograma, tá? Um hemograma completo com ureacreatinina, TG8, TGP, amilase, lipase, fosfatase alcalina, gama-GT. Também irei solicitar para o senhor uma espirometria, tá? E uma hemocultura. Consta? Está, doutor. Então, hemácias estão normais, tá bom? Hemoglobina também tá normal, hematócrito normal, suas plaquetas seguem normais, leucócito 13.000, se você tá com uma leucocitose, tá bom? Isso significa que você tá tendo um quadro infeccioso, tá? Seus neutrófilos também estão alterados, tá? Bastões elevados, linfócitos se encontram diminuídos, basófilos ok, eosinófilos normais, monócitos também, creatinina de 0,8 normal e úria também, a função renal está normal. Então, o senhor apenas está com uma alteração na hemoglobina ou nos leucócitos e neutrófilos, tá bom? O senhor está com uma infecção, tá? Bacteriana. Raio-x de tórax consta? Aqui está, doutor. Em pé deitado. Então, senhor Gustavo, o senhor está aí com uma condensação, tá bom? Calma aí, Gustavo. O senhor está com uma hipersuflação pulmonar, meio escuro, né, essa raio-x aí, mas o senhor está com uma condensação, né, na base direita, tá bom? Tá com uma condensação pulmonar, certo? O senhor tem alguma comorbidade, tem pressão alta, diabetes, colesterol? Não consta, doutor. Ok. Então, senhor Gustavo, o senhor está saturando bem, clinicamente que o senhor está bem, está estável, tá bom? Eu vou prescrever para casa apenas os medicamentos, amoxicilina mais ácido clavulânico, tá bom? E aí, se o senhor tiver alteração, né, na alteração, dificuldade respiratória, o senhor retorna ou busca ajuda médica, tá? Outra coisa também, o senhor tá com tosse, né? Também vou prescrever pro senhor, tá? Um medicamento para tosse aqui, um mucolítico, tá? E aí, a gente vai manter o acompanhamento, eu vou agendar seu retorno, tá? Caso o senhor não melhore, o senhor retorne com a gente, tá? O senhor tem alguma dúvida? Sem dúvidas, doutor. Ok. O que? Tomografia de tórax consta? Acabou seu tempo. Pronto. Matheus, show de bola, mano. Você esqueceu do xixi do Esqueci. Aham. Histórico familiar, você esqueceu de me pedir permissão para poder fazer exame. Mas sim, mas no geral você foi muito bem. Tranquilo? Valeu, aí, mano. Faz dias, né, que eu não treino, cara. Eu não tô estudando. Então, cumprimentar o paciente, se apresentar. Primeira coisa, galera, já pontuou 02. Perguntar se eu tomo medicação, né, atual ou anterior. Então, esse checklist é do INEP. Então, vocês estão vendo que tudo aquele Simplivac, ele foi feito em cima do INEP. Então, se eu tomou alguma medicação, você tomou alguma medicação ou toma de uso contínuo, então, medicação atual ou anterior, pontua também, 1 ponto. Se eu já teve hospitalizado, então, você olhar no meu Simplivac, em cirurgia, tem lá, você já fez cirurgia ou ficou internado? Então, você vê que tem essa perguntinha, né? Então, mais 1 ponto. Pergunta sobre doenças crônicas. O Matheus também me perguntou, você tem alguma doença, alguma coisa, né? Aí pontuaria, sim. Solicita laboratório, show de bola. Solicita raio-x, também pontua. Interpreta o hemograma com leucocitose com desvio esquerda, já que ele tinha os bastões aumentados, né, com desvio esquerda. Interpreta o raio-x e demonstra a imagem com padrão alveolar consolidação no terço inferior ou hemitórax direito. Show de bola, Matheus. Informa o paciente que o diagnóstico dele é uma pneumonia. Não falou? Falou. Acho que não, né? E por que você não falou? Cara, pneumonia, verdade. Não deu diagnóstico não, Gustavo. Eu não dei não. Estabelecer diagnóstico. Por isso que eu falei, sim, galera. Volta no meio e volta no final. Eu tô esquecendo de alguma coisa? Deixa eu ver. Não, eu tô esquecendo de dar o diagnóstico. Então eu volto e leio. Então volta no meio e volta no final. O seu ponto tá aqui, ó. Os seus 10 pontos tá aqui. Então você não pode esquecer de ler isso aqui várias vezes.
Tranquilo? E informou o diagnóstico, não me informou, perdeu 1,5 ponto. Informa que o tratamento será ambulatorial, porque seu CURB 65 não atinge uma pontuação necessária. Matheus, e não é em pé e deitado nessa situação, seria pé e perfil. O deitado, que seria o Aurel, é quando tem derrame pleural. Show de bola? Galera, Show de bola, Gu.